Você já se perguntou se, antes mesmo de nascer, você fez uma escolha que mudaria tudo? E se aquilo que você mais teme em sua história, a queda, a perda, a dependência, não fosse uma falha, mas um chamado secreto da sua alma? Talvez você tenha carregado até hoje a dor silenciosa de pensar que algo em você é defeituoso, imperdoável, inconsertável. Mas e se a verdade fosse exatamente o oposto? Hoje, vamos atravessar a linha do que lhe disseram sobre sofrimento e adicção. E ao final, você entenderá. Você não está quebrado. Você é um escolhido para caminhar um dos caminhos mais sagrados que existem. Imagine um viajante, não um turista curioso, mas um ser que, ao invés de buscar conforto, escolhe o silêncio cortante do deserto. Ele sabe que ali o tempo se dissolve, os nomes perdem força e até a própria sede se transforma em oração. Não está perdido, nem iludido. Ele se entregou ao esquecimento porque só no vazio absoluto é possível lembrar que a água não é só líquida, é sagrada. Esse viajante é a alma antes de nascer. Luz pura, intacta. Um estado sem desejo, sem pressa, sem dor. E mesmo assim, algumas almas, talvez a sua, fazem uma escolha quase impensável. Mergulhar na densidade, se afastar da fonte, perder temporariamente o que é eterno. Não por masoquismo espiritual, mas por coragem. A coragem de esquecer para recordar de um modo mais profundo. De viver não como quem assiste, mas como quem sente na carne o fogo da separação e a glória do reencontro. É aqui que entra o que muitos chamam de adicção. Aquela repetição compulsiva, aquele vazio faminto que parece nunca se preencher. Aos olhos comuns, é só destruição. Mas e se não for? E se for um sinal? Um ponto no mapa? Algumas tradições espirituais já sabiam disso. No Vedanta, há o conceito de avidya, a ignorância que vela nossa essência divina. No gnosticismo, o mito da alma caída ilustra o mergulho no mundo material como parte de um plano sutil para recordar o que fomos. Esquecimento, aqui, não é falha, é ferramenta. Talvez por isso, às vezes, a dor soe diferente. Como se sussurrasse. Como se houvesse algo escondido dentro dela. Um código, uma chave. Quantas vezes você sentiu isso? Um desconforto sem nome, uma angústia que não se explica racionalmente, mas insiste em te chamar para dentro? Quantas vezes sua dor pareceu apontar para algo maior do que ela mesma? É nessa fresta que vamos entrar, sem mapas prontos, sem respostas decoradas, apenas com uma pergunta nas mãos e o coração disposto a ouvir o que normalmente tentamos silenciar. Afinal, e se a chave não estiver no fim da jornada? Desdicito, aprendemos a esconder nossas quedas. Como se tropeçar fosse um desvio inaceitável, uma mancha no currículo da vida. Fomos condicionados a ver a falha como um ponto final, quando, na verdade, ela pode ser apenas uma vírgula, ou até mesmo a primeira palavra de uma nova história. E se cair não for o contrário de avançar, mas a maneira mais sincera de lembrar que ainda estamos vivos? A adicção, tão frequentemente reduzida a diagnósticos e fórmulas, carrega um idioma que muitos já esqueceram como ouvir. Não se trata apenas de substâncias ou comportamentos repetitivos. Trata-se de um chamado, insistente, visceral, vindo de um lugar que não sabe gritar, apenas sussurrar. Cada impulso, cada repetição, não é prova de fraqueza moral. É a alma tentando traduzir um vazio antigo, um desejo de retorno ao que um dia foi inteiro. Há quem diga que é apenas desequilíbrio químico, e talvez, em parte, seja. Mas limitar a adicção à bioquímica é como tentar explicar uma tempestade apenas observando a água da chuva. Ignora o trovão, o vento e o silêncio que precede o caos. Talvez o que chamamos de vício seja uma saudade disfarçada, uma lembrança inconsciente do tempo em que estávamos fundidos ao todo, antes de nos sentirmos tão separados de tudo e de todos, inclusive de nós mesmos. Quantas vezes você tentou se arrumar, se consertar, se normalizar? Como se estivesse quebrado, danificado, falo. Mas e se a sua dor não for um defeito? E se ela for um mapa, um lembrete? E se, por trás de toda tentativa de fuga, estiver a busca por algo infinitamente mais profundo? O desejo de pertencimento, de verdade, de reencontro. Há algo que a lógica não explica, mas que você sente, como um eco suave que insiste em voltar, mesmo quando tudo parece em ruínas.
Imagine a adicção como um código. Não como um erro de sistema, mas como um algoritmo oculto que tenta, de forma desesperada, reprogramar algo que se perdeu. Um código que não se escreveu sozinho, mas que foi sendo instalado aos poucos, pela dor não expressa, pelo afeto negado, pelas exigências de um mundo que cobra identidade antes de oferecer acolhimento. No budismo, esse mal-estar profundo da existência recebe o nome de dukkha. Não é apenas sofrimento no sentido comum da palavra, mas a sensação persistente de desalinho, como uma engrenagem que rende por dentro, mesmo quando tudo parece estar no lugar. E o mais curioso, esse desalinho não é um obstáculo ao caminho espiritual, ele é o começo. A primeira porta, a rachadura por onde entra a luz. Quando falamos de adicção, falamos de tentativas. Tentativas mal sucedidas de curar uma ausência antiga, de anestesiar um vazio que tem mais a ver com desconexão do que com vontade. A adicção é a resposta fisiológica a uma pergunta espiritual. Onde foi que me perdi de mim mesmo? Nesse sentido, ela não é o fim da linha. É uma transição disfarçada, uma implosão interna, não do verdadeiro eu, mas daquele eu moldado, comprimido, encaixotado dentro das expectativas alheias. A versão socialmente aceitável de si mesmo, que foi ganhando camadas até que o centro original desaparecesse quase por completo. Mas ele ainda está lá, silencioso, observando, às vezes implorando por um resgate. E então vem a pergunta que arromba fechaduras antigas. Você é capaz de lembrar quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser? Porque talvez, apenas talvez, o caminho de volta não exija que você crie uma nova versão sua, mas que você desfaça o que nunca foi verdade. Chega um ponto em que tudo falha. Nenhuma droga anestesia, nenhuma distração satisfaz. As séries não têm mais graça, o feed já não hipnotiza. As notificações parecem gritos vazios num corredor escuro. É quando o barulho de fora se torna menor do que o silêncio por dentro. Um silêncio denso, que não é ausência de som, é a presença da alma. É aí que surge o portal, invisível para quem ainda consegue correr, inacessível para quem ainda se esconde no barulho, mas para quem caiu, para quem bateu no fundo do poço interno, ele aparece, não como salvação, mas como um convite brutal, como um espelho escuro dizendo, venha, me encare. Carl Jung já havia nos avisado, não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão não está nos outros. Está em nós, nos cantos abafados do passado, nas memórias que fingimos esquecer, nos desejos que negamos sentir. Está no que evitamos olhar, justamente porque sentimos que, se olharmos, não suportaremos o peso. Mas talvez seja o contrário. Talvez o que mais tememos encarar seja exatamente onde mora o que há de mais forte em nós. O ouro enterrado sob a lama. A coragem disfarçada de pavor. O poder oculto atrás da dor. Porque quando a queda chega ao fundo, a alma sussurra. E não grita, não exige. Sussurra. Quase como quem respeita o seu tempo. Quase como quem sabe que você vai ouvir, mais cedo ou mais tarde. Agora, olhe para mim. E você sente. Não é uma frase, é uma vibração. Um chamado que não vem de fora, não vem de ninguém. Vem de dentro, da parte que você passou a vida inteira evitando, mas que nunca deixou de esperar por você. E então a pergunta emerge, crua, direta, inevitável. E se o que você mais teme atravessar for justamente o lugar onde mora sua verdadeira força, talvez, só talvez, seja aí que comece o caminho de volta para casa. Quem atravessa o deserto não volta o mesmo. E não é porque encontrou um oásis ou porque o céu se abriu em 1000 cores. É porque, no silêncio cortante das dunas, algo dentro dele se reorganizou. Porque há dores que não se curam, se transmutam. A verdadeira alquimia nunca foi sobre transformar chumbo em ouro. Isso era só metáfora para olhos distraídos. A verdadeira alquimia transforma dor em consciência, lágrima em lucidez, perda em poder. Não se trata de apagar cicatrizes, mas de fazer com que elas brilhem como mapas sagrados de um território que só você conhece. O sofrimento, quando compreendido, não nos quebra, nos consagra. Você começa a perceber, em algum momento, que o problema nunca foi o que viveu. O problema era a forma como olhava para o que viveu. Tentava apagar, esquecer, enterrar. Mas há coisas que não pedem esquecimento,
pedem luz. Quando você ilumina sua história, ela para de pesar e começa a guiar. As tradições xamânicas dizem que o curador é aquele que primeiro se curou. Mas nem sempre essa cura é bonita. Às vezes é feita de gritos abafados, madrugadas em claro e silêncios que ninguém viu. Ainda assim, algo renasce, como uma flor que brota entre pedras. É por isso que o verdadeiro poder espiritual não é barulhento. Ele é silencioso, íntimo, e nasce no instante em que você olha para sua ferida e decide fazer dela um altar. Você não é só um sobrevivente. Isso seria pouco para tudo que atravessou. Você é alquimista do invisível. Alguém que aprendeu a fazer do caos um portal. Alguém que já entendeu. Resistir é uma arte, mas transformar é um milagre. E agora, talvez pela primeira vez, você se pergunte: e se eu parasse de fugir da minha história? E se, em vez de escondê-la, eu a carregasse com a dignidade de quem empunha um cetro sagrado? Talvez seja aí que tudo comece a mudar. Ou, quem sabe, apenas comece. Não, 5 minutos. É tudo o que você precisava para lembrar. Você nunca esteve perdido. Você apenas esqueceu onde estava a porta. A adicção foi o chamado. O sofrimento, o sinal. E agora, o déspota. Você é completo. Você é capaz. Seu fogo interno é medicina. O mundo não precisa de mais perfeição. Precisa de almas reais, como a sua. Feridas, mas verdadeiras. Caídas, mas em pé. Humanas. E, por isso mesmo, divinas. Se algo dentro de você foi tocado por estas palavras, não guarde isso. Compartilhe. Comente. Levante-se. Junte-se à Insights Academy, onde a verdade esquecida é lembrada, e receba seu presente. O Sibelian, o guia milenar para almas em jornada. Comente abaixo: eu entendi. Se seu coração respondeu, ele já se lembrou. E lembre-se, você não veio para ser perfeito. Você veio para ser real. Muito, muito obrigado por ter chegado até aqui. De verdade, você nem imagina o quanto isso significa. Em um mundo onde tudo convida à pressa e à distração, o simples fato de você ter se permitido essa imersão profunda já diz muito sobre quem você é, ou sobre quem está despertando aí dentro. É um gesto de coragem, de presença, de alma. E por isso, gratidão. Gratidão por confiar, por sentir, por se permitir lembrar. Agora, se você chegou até aqui, quero que comente apenas: eu sou o portal. Esse será o nosso código secreto. Uma senha silenciosa entre aqueles que realmente atravessaram esse deserto comigo. Eu vou saber que você sentiu, que você ouviu, que algo aí dentro se abriu. E se você sente que essa jornada não pode parar por aqui, ou que há um chamado por mais profundidade, escuta isso com carinho. Agora, você pode se tornar membro do canal e fazer parte de um grupo seleto de pessoas que realmente acreditam no poder do conhecimento e da transformação interior. Ao se tornar membro, você não só apoia diretamente esse trabalho, como também recebe benefícios exclusivos, acesso a conteúdos inéditos e aprofundados, meu acompanhamento mais próximo na sua jornada, e até mesmo destaque nos comentários, para que sua voz ecoe ainda mais na nossa comunidade. Essa é a sua chance de se conectar ainda mais com esse universo de cura, sabedoria e autodescoberta. Basta clicar no link do primeiro comentário fixado e se tornar membro agora mesmo. Estamos juntos. E juntos, vamos mais longe. Posso te dizer uma coisa pessoal? Esse texto, ele não veio só da mente. Ele veio de um lugar que já sentiu na pele a queda, o silêncio e a vontade de desaparecer. Eu também já tentei fugir de mim. Já achei que dor era defeito, mas descobri que ela era o chamado. E hoje, transformar essa dor em palavra, e essa palavra em ponte, é o que me cura, é o que me âncora. Então, obrigado por deixar eu partilhar isso com você. Se algo aqui te tocou, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Você pode ser a faísca que acende o despertar de outra alma. E agora, estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela. Mas atenção! Um deles tem uma continuação sutil do que você sentiu hoje. O outro guarda uma resposta que você nem sabia que estava procurando. Qual será o seu próximo passo? Escolha com o coração. E nos vemos lá.